Olha, a gente pode pensar no governo brasileiro como se ele tivesse um sistema operacional, sabe? Existe todo um conjunto de regras que, no fundo, dita cada coisinha que ele faz, desde, sei lá, dar uma licença para um negócio funcionar até a construção de um hospital. E entender esse sistema é crucial, porque é ele que mostra como o Estado funciona de verdade e como isso afeta a nossa vida, a vida de todo mundo. Então, que tal a gente cifrar essas regras juntos? Bom, para começar, tem uma diferença aqui que é fundamental. É quase uma inversão de lógica. Olha só que interessante. Para qualquer um de nós, cidadãos comuns, a regra é a liberdade, né? A gente pode fazer tudo que a lei não proíbe. Agora, para um agente público, a coisa vira completamente. Ele ou ela só pode fazer exatamente aquilo que a lei permite, que a lei autoriza. A lei para ele não é um limite, é o único caminho possível, são os trilhos do trem. E aí vem a pergunta, né? Por que essa diferença tão drástica? A resposta está num princípio bem maior que comanda tudo isso. E aqui está a chave para entender tudo, a tal da supremacia do interesse público. É como se fosse o mega princípio que explica aquela inversão de lógica que a gente viu. O Estado não age por vontade própria. Não, ele age porque tem um dever, que é proteger o bem de todo mundo, o bem coletivo. Pensa assim, a vigilância sanitária, ela não tem a opção de fechar um restaurante que está todo errado, insalubre. Ela tem o dever de fechar. Por quê? Para proteger a saúde de todo mundo. É exatamente nesse ponto que o poder vira um dever, certo? E para garantir que esse dever seja cumprido direitinho, a nossa Constituição, lá no artigo 37, criou uma espécie de bússola, um guia para cada ato da administração pública. São 5 princípios que ficaram famosos por um macete para decorar, a palavra L-I-M-P-E. Bora ver o que significa cada uma dessas letras? A primeira letra, o L, é de legalidade. E isso a gente já até falou um pouquinho. É a regra de ouro. Aqui não tem espaço para, eu acho que, não tem espaço para boa vontade. A ação do administrador público está amarrada, está presa ao que a lei manda. Pensa no exemplo da aposentadoria. Se a lei diz quais são os critérios, não tem margem para flexibilizar. Ou a pessoa cumpre todos os requisitos um por um, ou o benefício simplesmente não pode ser concedido. É preto no branco. Seguindo em frente, a gente chega no I, de impessoalidade. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a administração pública não pode ter amigos nem inimigos. Não tem essa de favorecer um ou perseguir o outro. O tratamento tem que ser igual para todo mundo, porque no fim das contas o ato é do Estado e não da pessoa que ocupa o cargo. O exemplo da licitação é clássico e perfeito para isso. O critério para escolher uma empresa não pode ser amizade com o prefeito, né? Tem que ser a melhor proposta para a cidade, seguindo regras claras e objetivas. Depois vem o M, de moralidade. E aqui a coisa fica ainda mais interessante. Esse princípio adiciona uma nova camada de exigência. Não basta só seguir a lei ao pé da letra, sabe? O ato administrativo precisa também ser honesto, ser ético. A moralidade é tipo um filtro ético. O caso do nepotismo é o melhor exemplo disso. Mesmo quando não era explicitamente proibido por lei contratar parentes, todo mundo sabia que era imoral, que era errado. Era um desvio de finalidade claro, colocando o interesse da família acima do interesse público. Chegamos ao P de publicidade. A ideia aqui é bem simples. Nada de segredos no governo. Os atos da administração precisam ser transparentes, precisam ser publicados, divulgados para todo mundo ver. Isso serve para 2 coisas super importantes. Primeiro, para dar validade oficial ao ato e, em segundo, que é o principal, para que a sociedade possa fiscalizar, possa controlar o que está sendo feito. A transparência é a grande ferramenta do controle social. Afinal, quando tudo está às claras, fica bem mais difícil fazer coisa errada, né? E para fechar o nosso LIMP, temos o E de eficiência. Esse aqui é até mais recente, foi colocado na Constituição um tempo depois, justamente para dar uma modernizada na gestão pública. A ideia é que não adianta só cumprir a lei. É preciso cumprir a lei do melhor jeito possível, ou seja, gastando menos, fazendo mais rápido e entregando um serviço de qualidade para a população. É a cobrança por resultados, por uma administração que realmente funciona. Beleza. Então, esses são os 5 princípios, a bússola que guia tudo. Mas, na prática, no dia a dia, como é que o administrador público tira esses princípios do papel e transforma em ação? Bom, ele usa o que a gente chama de ferramentas, que são os poderes administrativos.
E aqui a gente tem basicamente duas grandes situações. A primeira é o poder vinculado. Aqui não tem escolha. O administrador é só um executor do que a lei manda. É como uma receita de bolo. Se seguiu todos os passos, o resultado tem que ser aquele. Aposentadoria, de novo, cumprir os requisitos, o administrador é obrigado a conceder. Ponto. A outra situação é o poder discricionário. Aqui, a lei dá uma pequena margem, um espacinho para a escolha. Por exemplo, a prefeitura pode autorizar ou não um evento numa praça. O gestor vai avaliar se é uma boa ideia, se é conveniente naquele momento. Mas muito cuidado aqui. Essa escolha não é livre, não é eu quero. Ela sempre tem que ser feita dentro dos limites da lei e buscando o interesse público, claro. E falando em ferramentas, uma das mais conhecidas e às vezes mal compreendidas é o poder de polícia. Calma, o nome pode enganar, mas não tem a ver só com a polícia que a gente vê na rua, a polícia militar. Poder de polícia no direito administrativo é a autoridade que o Estado tem para limitar um direito individual em nome do bem-estar de todo mundo, do coletivo. O exemplo da vigilância sanitária fechando um restaurante é exatamente isso. O Estado está limitando o direito do dono do restaurante de ter o seu negócio para proteger um direito maior de todo mundo, o direito à saúde. Ok, mas e quando a administração pública erra? Acontece, né? Um sistema que se preza, que é baseado na lei, tem que ter um jeito de consertar os próprios erros. E isso nos leva a um conceito que é, olha, muito, muito poderoso. Esse conceito se chama autotutela. O nome já dá uma pista, né? Auto de si mesmo. É o poder, e mais do que isso, o dever que a administração tem de fiscalizar e corrigir os seus próprios atos. Ou seja, se ela fez algo errado, ela mesma tem a obrigação de ir lá e consertar, sem precisar que alguém entre na justiça para isso. É um mecanismo de controle interno super importante. Isso é tão sério que virou até súmula do Supremo Tribunal Federal, a súmula 473, e ela explica direitinho as duas formas de fazer essa correção. Se o ato nasceu ilegal, errado desde o começo, a administração deve anular esse ato. É como apertar um botão de reset. Tudo volta a ser como era antes, o ato nunca deveria ter existido. Agora, se o ato era legal, estava tudo certo, mas com o tempo ele deixou de ser interessante, deixou de ser bom para o público, aí a administração pode revogar. Ela não apaga o passado, mas o ato para de valer dali para frente. Certo, com tantos poderes e tantos deveres na mão da administração, fica a pergunta: como a gente garante que tudo isso vai funcionar do jeito certo? Bom, o sistema todo se apoia numa rede bem complexa, mas que é vital, uma rede de fiscalização e controle. Essa fiscalização funciona em várias camadas, como se fosse uma cebola. A primeira camada é o controle interno, a própria administração se policiando, um setor vigiando o outro. Depois, vem as camadas de controle externo. Tem o poder legislativo, deputados, senadores, vereadores, fiscalizando o executivo. Tem também os tribunais de contas, que são órgãos super técnicos de olho em cada centavo do dinheiro público. E por último, se nada disso resolver, qualquer pessoa ou instituição pode levar o caso para o Poder Judiciário, que dá a palavra final sobre a legalidade do ato. Então vamos amarrar as pontas. A grande lição aqui é que o administrador público joga um jogo com regras muito mais rígidas que as nossas. A atuação dele tem que seguir à risca aquela bússola, o limpe. Ele usa ferramentas, os poderes, para agir, mas sempre com limites. E o mais importante, o sistema tem mecanismos para se corrigir, a tal da autotutela, e é vigiado por todos os lados. Tudo isso com um único objetivo: garantir que o interesse público, o nosso interesse, esteja sempre em primeiro lugar. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Conhecer essas regras não é só papo de advogado, não é um exercício teórico. Elas são a base, o alicerce de um Estado que de fato funcione para todos. A grande questão que fica no ar é: o que acontece quando esses princípios são levados a sério? Como essa aplicação rigorosa pode, de verdade, moldar um futuro mais justo e mais eficiente para o Brasil? A resposta talvez comece justamente aqui, com a gente entendendo como as coisas funcionam para poder cobrar e fiscalizar.